20 de novembro, né, de 2023. Acho que tem 4 meses que eu não gravo. Muito tempo. Não lembro qual que foi a última vez que eu gravei. Acho que foi depois de Barretos, né? Barretos foi em agosto. Não tem 4 meses, mas enfim, não sei. Vou levar em consideração que tem 4 meses que eu não gravo. E eu comecei a fumar, né, recentemente. Comecei a fumar cannabis. Parei de beber, em 2 meses já que eu não bebo. E tem sido bom pra mim. No início do ano, acho que foi meio do ano, ou início. Não sei, foi uma época de férias escolares aí, faculdade, sei lá. Amiga minha, né, Bianca, ela fuma. E a gente costuma topar, né? Ela vem aqui, ela vem aqui geralmente, né? E quando eu comecei a fumar com ela, fumei 2, 3 vezes só com ela. Eu passei mal, tive crise de ansiedade. Foi o que desencadeou, né, a minha ansiedade. Porque eu não sentia nada, não tinha. O fato de eu ter fumado, não saber lidar com meus problemas aqui, com meus pensamentos, com meu medo de Deus, divino, eu acho que foi isso, desencadeou aí uma ansiedade forte pra mim, que eu tava sofrendo com essa ansiedade aí. Comecei a fazer tratamento aí com um psicólogo, com um psiquiatra, tomando aí meus remédios, sertralina 100 mg, eu tô tomando hoje, comecei com 50, eu mesmo aumentei para 100 porque não tava adiantando. E tem surtido efeito, tem sido bom, não tá ruim não. A ansiedade eu sei que eu já falei aqui, eu tenho uns 8 meses aí. Eu acho que foi início de ano, acho que foi em fevereiro, uma coisa assim, que já tem um tempinho já que eu. Será que foi em maio? Sei lá. Mas eu aprendi a lidar com ela. Eu sempre senti alguma coisa, sei lá, assim, eu sempre senti raiva, sempre senti tudo, não sei lidar, não sabia lidar, tô tentando aprender. E fumar tem me ajudado. Eu não tenho sentido tão ansioso mais, praticamente não sinto ansiedade. Eu sinto quando eu. Falar nesse tomar um remédio. Eu sinto quando eu fumo. Fumar me dá ansiedade, e ficar sem fumar também tem me causado um estresse. Tô tentando descobrir se. Eu não acho que eu fumo muito. Semana passada eu tava fumando muito. Eu tava fumando uns dois. Uns dois assim. Por dia. Ontem eu fumei nenhum. Sábado eu fumei um pouquinho também, fumei um. Tava com as festas, eu tava bem nervoso, bem ansioso, porque a primeira vez que eu pegava 3 festas pra fazer, então eu tava ficando bem nervosão. Aí sábado eu fumei também. Ontem eu não fumei, ontem eu não fumei. Eu peguei todo o meu prensado aqui, eu deschavei e fiz um óleo de coco. Utilizei umas 2 colheres ontem. Mentira, ontem eu fumei sim, fumei cedo. Pra ir buscar os trem lá da festa. Acordei 11, depois da festa, fui lá, busquei, fumei um no caminho. Depois eu fiz o óleo, eu tava com 9 gramas só de prensado. E agora eu tô com um canque, restinho, né, do canque, que eu também tava, né, mas que eu tô fumando ele e vou tentar ficar sem fumar agora. Isso tem mais 5, 4 gramas de canque. E eu não vou comprar prensado, não quero comprar prensado. Eu quero comprar só bagulho de qualidade, sei lá. Eu não tô afim de prensado, eu quero comprar um flor, sei lá. Fumei paeiro esses dias aí. Senti pela primeira vez o que as pessoas sentem quando fumam. A pressão baixa bastante, você fica tipo muito
muito relaxado. E eu joguei tudo fora o máximo que eu tinha. Não quero que vire um vício eu fumar também. Eu tenho me sentido bem, tenho me sentido alegre, feliz, né? Não por conta disso, eu já tenho um tempo já que eu tenho conseguido ficar assim, mas tem me ajudado muito a cannabis. Com óleo, eu fiz a utilização hoje de umas 2 colheres também, não senti nada. Até agora, mesmo fumando, não estou sentindo como se eu tivesse chapado. Quando eu acordo depois de fumar, outro dia, eu tenho sentido meu corpo uma sensação de queimação na barriga, como se fosse uma ansiedade, só que mais fraco. Não sei se pode ser uma dependência de ficar sem, não sei o que a maconha causa. Nunca também tive contato com outros. Não sei qual que é o efeito, a causa, né, disso. Eu falo aqui, sei lá, tem me sentido bem. Eu não sei se eu tô buscando ficar bem. Não sei se é isso que eu tô buscando. Quando eu comecei a fumar, eu consegui entender um pouco de mim, da minha realidade, de me entender, de entender muitas coisas que eu penso e que eu imagino. É coisa de maconheiro, mas eu não tinha esse pensamento de querer entender quem que eu sou, de entender por que eu sou assim, como eu cresci, meus amigos, tudo. E uma coisa que eu sei, que eu já faz muito tempo já que eu sinto isso, é que eu quero me reconectar com Deus, eu quero servir a Deus, porque eu tenho muita raiva de gente, tipo, gente folgada, de gente sem educação e tal. Mas se todo mundo tentasse assim, então eu não gosto de ninguém, todo mundo tem essa coisa de não gostar de gente. Entendi um pouco a minha criação. A criação foi difícil com a minha mãe. Difícil na questão de... Minha mãe não sabe também lidar com os problemas dela, né? Ela é uma pessoa muito descontrolada. Ela é nervosa. Ela fica, tipo, 5 dias na semana ela tá nervosa. Então, a gente crescia apanhando. A gente... sei lá, a gente não teve um pai também presente. A gente não é criança, a gente não sabia lidar com isso. A gente não entendia que a gente tinha sentimento, que tinha que ter explicação. Não sei se tem que ter também, mas se eu tivesse um filho hoje, eu teria essa coisa, eu conversaria com ele, sabe? Porque tudo que eu sei eu aprendi sozinho. Não sozinho, tipo, alguém me ensinou, mas eu tive que buscar, entende? Isso tem me ajudado nisso. Eu tenho reconhecido mais e percebi que a ansiedade que eu estava tendo era, eu acho, né, que seja, de fundo, de medo. É medo, que eu tinha medo de Deus. Eu cresci numa igreja forte, foda, na Deus é amor. Lá você não pode fazer nada, você tem uma pressão psicológica. Pelo menos eu tinha quando era menino. Hoje eu não frequento igrejas, eu não congrego também em nome do Senhor, porque não tem uma congregação, mas meio que sigo o dispensacionalismo. Estou tentando entender também o que é dispensacionalismo, porque eu cresci numa igreja pentecostal, então lá é o aliancismo, né? É muito mexido. É só eles que estão certos, o mesmo Deus, não pode usar calça, não pode. É muita coisa que
Eu, quando criança, eu comecei a ficar com muito medo. A gente aqui em casa, a gente, você vê que as pessoas tinham medo, né? Do inferno e tal. E hoje, pelo que eu acredito em Deus, a gente é salvo por graça, não é mérito dos nossos esforços, porque a gente é mal, a gente é ruim. Então, é só pela graça de Deus, é só pelo Filho, pelo Senhor ter morrido pela gente. Ali foi pago o preço, né? Ali foi perdoado todos os nossos pecados e a gente só precisa acreditar em Deus. A gente não consegue fazer nada, a gente não precisa fazer nada porque a gente não consegue. Por exemplo, seguir bons costumes e boas obras, fazer caridade. A gente não pecar, se pecado não fosse salvo, pecador não fosse salvo, ninguém ia ser salvo não, porque todo mundo é pessoa que não acha que acha que ela não é, né? É mais um pecado aí de achar que tá muito bom, que é diferente de todo mundo. O pecado faz parte do ser humano, não é bom. E eu comecei a ter muita desconfiança das pessoas. É outro assunto, não é mais assunto da igreja. Mas hoje eu não confio muito em muitas pessoas. Eu trabalhei já na rifa, já trabalhei. Hoje eu trabalho com os eventos, né? Tatuagem e tal. Nesses empregos que eu trabalho com outras pessoas assim, principalmente esse que a gente sai da cidade, que a gente viaja, eu vejo que não dá pra confiar. Todo mundo lá só quer a vantagem própria, a gente traindo a mulher, o marido. É como se fosse uma verdadeira diversão ali, né? As pessoas ali estão nem aí com ninguém. É brigaiada lá na firma, com gente de fora, pessoa da própria equipe, com outra equipe, com gente, com gerente, tipo, todo mundo tem um probleminha ali que eles não estão nem aí com pessoa não, eles querem pra eles, entendeu? E a quantidade de gente que trai, mano, na rifa, nossa, aqui também, há muita gente, então é difícil essa confiança, se essa confiança me pega hoje, eu não tenho confiança mais em ninguém assim não. E eu percebi isso, eu tinha percebido isso na verdade, isso já faz bastante tempo. E é isso, a gente, voltando para o assunto da Bíblia, a gente é mal, a gente é ruim. Eu tenho uma visão que a gente é horrível hoje. Sem Deus a gente não é nada, a gente é muito ruim. E eu quero voltar à minha conexão com Deus, eu quero. Eu nunca perdi minha salvação, eu acredito fielmente que óbvio que a gente tem, não óbvio, né, mas eu acredito de verdade que eu sou salvo. Mesmo eu estando em pecado, eu reconheço, eu recentemente comecei, nem sabia disso, a confessar meus pecados para Deus e de perceber, de falar realmente se eu estou pecando, porque a gente confessando, a gente vê ali que a gente está pecando, a gente só pedir perdão. Eu não tinha esse peso assim, para mim está sendo diferente, para as pessoas talvez não sejam. E eu sei que eu estou em pecado, mas eu tenho certeza da minha salvação. A palavra de Deus é muito bonita, Deus é muito bonito, o amor de Deus é muito bonito, eu quero viver esse amor, sabe? Tenho ouvido bastante para a pessoa, dispensacionalismo, eu ouço mais ele, sempre foi ele, mas eu estou tentando me guiar, mas é difícil entender a Bíblia sozinho, a gente não consegue entender a Bíblia sozinho, né? Acho que nada a gente consegue entender sozinho, muita informação à vida, a vida tem muita coisa pra gente passar pro outro, entender, e a gente não sabe quando tá errado também, né? Mas eu quero ter uma relação boa com Deus novamente. Não vejo, sei que eu sou pecador, mas eu reconheço a misericórdia de Deus e sei, entendi esses dias o quão incrível é o amor de Deus com nós. A gente é realmente filho de Deus. Eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu não sei como é ter um pai também, eu não sei, eu acho que não sei, né? Muita coisa que eu falo eu acho que eu tô sentindo, mas talvez não seja. Eu não sei como é ter um amor de pai, e eu tô conseguindo ver isso agora na palavra de Deus, de pensar como Deus, como o nosso pai mesmo. O pai não quer a perdição do filho. É uma passagem muito gostosa que eu gostei de ouvir, acho que é de 2 João 2 ou a 3,
começa, Deus nos chama de filho, né? E aquilo ali é maravilhoso, de receber o amor de Deus daquela maneira ali. Imagina quão grande Deus consegue imaginar. Imagina quão grande Deus consegue amar a gente, quanto tanto de coisa que Ele sabe. É muito difícil imaginar Deus, porque é uma coisa totalmente fora. Eu estou extremamente feliz. Esses dias tenho tido essas coisas aí de fumar, tipo, de noite antes de dormir, ou de dia mesmo, e acordar no outro dia meio que com ansiedade. Não sei se é tipo uma abstinência. Eu quero dar um tempo também de fumar, por isso que eu fiz o óleo, eu fiz o óleo cannabis, né, com óleo de coco. Não sei se fez efeito, não sei se ficou bom. Eu quero parar de fumar, porque fumar me faz mal, né, pro meu corpo. Fumaça e tal. Da maconha como pecado. Deus nos dá um mandamento de beber, né? De não beber, não embriagar. E é óbvio que a gente pode tomar vinho. Jesus tomou vinho, vinho tem álcool, não tem como não tomar vinho. Tomar vinho não é pecado, mas o excesso do vinho, embriaguez, bebedeira, é um pecado. Não sei como interpretar esse pecado, tipo, se é a pessoa excedeu os limites ali do álcool no corpo e ficou embriagado, aquilo é um pecado, ou se a pessoa cair nessa rotina de ficar embriagado sempre, que é uma fuga da realidade, se isso é um pecado ou o que seria, ou se só de, na verdade, acho que só de querer estar embriagado já é um pecado, não? Já começa na nossa mente. Então talvez a pessoa que bebe realmente moderadamente, ela não vai ter uma vida de embriaguez, consequentemente ela vai ter uma vida regrada. Então isso pra mim não é pecado, a pessoa beber e ser regrado, sabe, não ficar embriagado. Óbvio que se a pessoa não bebe tanto, se ela bebe um pouquinho de álcool, ela já fica um pouco alterada, isso vai normal no organismo. E eu meio que levo isso também com a maconha. Deus não falou nada, não fuma. Eu não acho que seja pecado fumar em si, fumar um cigarro, fumar um paeiro. Eu não acho que seja um pecado o ato de fumar. Talvez seja um pecado o ato de fumar e fazer mal para o corpo, que o corpo é nosso, é o templo de Deus, né? Nosso corpo. Mas entre tantas outras coisas aí que eu consigo imaginar, de tipo tatuagem, muita gente acha que é pecado, eu não acho, porque o mandamento que fala de tatuagem se refere a uma passagem de a gente não fazer o que os pagãos faziam na época, né? Para não se confundir, era um ritual de homenagem aos mortos. Mas talvez a tatuagem possa ser pecado se for pensar pro lado que o nosso corpo é um templo, se a pessoa está fazendo muitas coisas ali, tipo, sei lá, ela pode estar pecando de fazer muita tatuagem ou de fazer, mas ela pode pecar também se o nosso corpo for um templo, de estar comendo mal, de não estar se alimentando, de não estar bebendo água, de ser obesa, de ser anoréxica, tipo, de não cuidar do corpo em geral. Uma pessoa que não cuida do corpo não cuida do tempo. Não é só coisas assim que a gente faz que tem esse peso. Uma coisa que a gente faz todo dia, que é alimentar. Talvez, eu acho que pode ser um pecado, sabe? A pessoa não come nem um pouco saudável, a pessoa vai trabalhar o próprio corpo, ela vai ter problemas de digestão, de gordura, de coração, de tudo. Então, isso é um pecado? Não sei. É um outro assunto. Eu acho que é um outro assunto. Eu quero ficar fiel com Deus. Eu amo Deus. Eu entendendo as maravilhas. Deus é maravilhoso. Sou muito grato pela vida que eu tenho hoje. Meu trabalho é tranquilo. Olha que trabalho maravilhoso. Há 11 horas eu estou em casa. Eu levantei cedo para ir trabalhar. Tenho meu estúdio de tatuagem, eu estou começando. Tenho já montado aqui em casa. Estou melhorando, estou fazendo tatuagens que eu estou realmente me surpreendendo, que eu não sabia que eu conseguia fazer.
rosto humano, né? Animais. Tô melhorando bastante, tô tentando. Fumar, né? A maconha, a cannabis, ou qualquer outra erva, sei lá, psicoativa, é muito difícil, porque te dá uma sensação de relaxamento muito grande. Você beber o THC que dá o efeito que a gente dá uma viajada. É muito interessante que a gente consegue pensar muito. A gente consegue, é lento o ficamento lá da realidade, então a gente consegue pensar em muitas coisas. A ansiedade que eu tinha por não querer pensar, de ter medo do pensamento, de Deus, de tal. Eu tenho muito medo de Deus. O Deus da Pentecostal, Deus da Deus é amor. Porque eu não consigo amar Deus daquele jeito. Porque a gente tem que fazer tanta coisa, de seguir tantas regras que não faz nem sentido. Então a gente não querer se conhecer realmente a Deus, mas tem o fato que a maconha te dá muita. A vida é sobre viver para Deus. Tem que ter momentos sim para Deus, isso é extremamente necessário, mas a vida é ser totalmente para Deus, tipo, acordar e trabalhar, e no trabalho fazer coisas de Deus, ou você chegar em casa, todo dia quando chegar em casa, óbvio que isso, a oração, o conversar com Deus, isso é muito importante, mas fazer isso todo dia à noite, ir na igreja toda noite, é isso realmente? Ou eu posso, tipo, viver minha vida também, sabe? Não no mundo, mas viver uma vida. Eu gosto de desenhar, de passar um tempo com minha família à noite, de passar um tempo com um amigo, de sair com um bar. Algo que se não tivesse pecado nenhum nisso, né? Qual seria a vida ali? Não sei. Eu tenho percebido que gravar esses vídeos também, talvez fique mais frequente. Eu não faço terapia, não vou no psicólogo. E isso tá sendo, tipo, eu tô relacionando isso como se fosse uma psicologia, o uso da cannabis. E agora que eu conheço isso também, mesmo sem fumar, eu também tô muito pensativo. Tenho visto isso como se fosse uma terapia. Eu falo aqui e depois eu não ouço o que eu falo, os vídeos que eu gravo aqui, depois. Mas o que eu falo na hora eu consigo perceber algumas coisas, né? Que eu não pensava antes. E a terapia faz isso, né? Uma visão diferente de uma pessoa que conhece o ser humano e tal. Mas também a maconha ela é muito difícil de lidar. Se a pessoa tem uma vida difícil, ela usa e sai um pouco ou bastante da realidade, e isso se torna um vício, e isso é um pecado. O vício é um pecado, né? E eu não sei até qual ponto eu sou um viciado. Antes eu era com álcool, eu bebi muito, não muito assim, mas eu bebi bastante, eu bebi sozinho. Não vejo problema nenhum em beber sozinho, mas as pessoas falam, né, que tipo, eu ficava tonto. Isso pode ser, maconha pode ser equiparada ao álcool, ao ficar tonto, mas bom, a partir de quando é pecado fumar maconha? Tipo, só querer, só de fumar, de dar uma bolada, ou de ficar muito chapado, ou se isso virar uma rotina. É difícil esse tipo de pensamento, não sei ainda o que pensar. Tenho fumado 100% ou com filtro, ou piteira de vidro. Estou tentando, se for pelo lado de nosso corpo há um tempo, e eu estou cuidando da minha vida hoje. Hoje eu estou tentando me manter saudável, estou comendo bastante fruta, estou tentando uma alimentação realmente boa, estou com empenho na academia, estou batendo bastante, estou
treinando direito, o que tem dado certo, o estudo tem dado certo, tô tentando, tem dado certo, mas pode melhorar muito em todas as questões da minha vida. Tô tentando ser mais ativo. Tipo, ok, vai fumar? Fuma, mas não para a sua vida, não fica só viajando. Fuma e vai trabalhar, algumas coisas assim. Então, tenho feito isso, né? Isso tem sido bom pra mim. Tenho ficado ocupado. Ainda trabalho pro Jorge, pra Vanusa, ótimos patrões. Óbvio que eu percebo também que todo mundo tem defeito, a gente tem um deles. Vanusa é estressado, sabe conversar muito bem às vezes. Eu também não sei, minha mãe não sabe e eu percebi isso. Eu não sou minha mãe, eu sou o espelho da minha mãe. O problema dela tudo eu tenho, de ser estressado, de ser sem educação. Eu nem vejo que eu sou assim. De ser estressado o tempo todo. Nossa, eu sou igual a minha mãe. Só que minha mãe não percebe isso, eu não aceito falar também. Por mais que eu tenha começado a falar um pouco. Tenho começado a falar um pouco com meu pai também, vou lá, questiono de Deus, e tento trazer ele para essa visão dispensacionalista, né? Porque meu pai é totalmente doido. Totalmente não, mas meu pai é bem doido. Eu também sou doido. Meu pai tem cheio de superstição dele lá, que vê demônio. Pra ele, demônio o tempo todo, ele tem muito medo. Ele tem medo de morrer, tem medo de tudo. E ele é muito bundão, meu pai é muito bobão. Tem moral nenhuma com ninguém. É boa. Qualquer pessoa que você vê na rua e fala, esse cara é bobo. É bobo. Se eu roubar ele, se eu fiz... ele vai deixar. Então, pra ele tudo tá bom. A vida dele que ele leva lá é uma é até difícil essa palavra, mas é uma miséria. Ele não trabalha, ele cuida da mãe dele lá, e o sustento dele é isso. E foi assim a vida inteira. Imagina, você tem um filho, você tem 3 filhos, uma esposa, se você não trabalhar, como é que você sustenta uma casa? Não é sustentável, não é isso. Minha infância foi isso. Com meu pai, do outro lado minha mãe, trabalhava o dia inteiro, estressado. Foi só piorando, chegava em casa, arrebentava a gente de porrada se a gente tivesse feito alguma coisa errada. E as 3 crianças crescendo ali, e eu fiquei violento, bati nas minhas irmãs, até uns 12, 13, 14, sei lá. Eu era super estressado. Com 9 anos eu ganhei meu computador, aí eu comecei a jogar. Eu amo jogar. Jogar para mim é maravilhoso, aquele universo que você consegue estar indo ali, de jogar, de ficar com os amigos. E eu jogava direto, eu gostava demais. Hoje eu não jogo muito, mas eu amo jogar ainda. Eu tenho um computador forte, sei jogar alguns jogos, né? Só que eu não tenho tanto tempo, às vezes não tenho tanta disposição. E eu fiquei muito no computador. E o computador é uma coisa que é muita informação, né? Até hoje que eu venho percebendo isso, é muita informação, muito fácil. Você aprender coisa errada. Óbvio que tem diversas coisas que você pode aprender que é maravilhoso, de entender física, de entender matemática, de entender química. É muito interessante, né? O mundo é muito bonito. Cada reação química que acontece, é muito doido o mundo. Muito doido. Como o Criador fez, imagina como que é a mente do Criador. Porque tudo tem um Criador, não tem como não ter. Deus é maravilhoso. Imagina o tanto de coisa que não deve existir, que a gente nem imagina. Por exemplo, os elementos químicos que as pessoas foram descobrindo, imagina o tanto de outras coisas que pode existir de reação e o ser humano conseguir moldar e transformar a natureza. O ser humano é muito incrível, né? Por mais que eu não goste, eu penso mais que o ser humano é ruim do que bom. Eu gosto. A gente é incrível, né? Muitas coisas que a gente faz é muito interessante. Por mais que a gente esteja destruindo aí o mundo, né? Esse ano 2023 está tendo uma de calor absurda.
provavelmente aquecimento global. Não sei ainda se é. Eu não sei pensar. Óbvio que tudo indica que é um aquecimento pelo nosso desmatamento, os queimados e tal. Mas não sei se poderia ser uma era glacial reversa, não sei, um aquecimento do mundo. E é interessante pensar nisso que quantas vezes isso já aconteceu? Aquecimento, resfriamento, quantas espécies já sobreviveram, já morreram, já existiram por um tempo. Como que foi a criação do mundo? Como que a gente evolui? Por um lado, eu tenho que acreditar na Bíblia. Tudo que está na Bíblia eu preciso acreditar. Então, tipo, mais ou menos 6.000 anos, que tem datações, então, certo, a Terra tem 6.000 anos, mas o tempo para Deus é diferente. Será que talvez esses milhões de anos que o planeta desenvolveu teoricamente não foi só 6.000 anos, sei lá, não sei, é uma relação muito. Tentar encaixar Deus com a ciência. Mas Deus é fé. Fé só pode ser em Deus. Fé é crer numa coisa que você nunca viu, você não tem realmente certeza, né? Deus isso é fé. Fé é só em Deus. Deus é um pensamento totalmente diferente de qualquer outro. Uma coisa que ninguém entende, né? A gente tenta entender. Eu não sei o que eu tava falando, eu vou tentar pensar em outra coisa pra falar. Tenho me mantido bem, no geral. Tenho me mantido bem no geral, mas de vez em quando dá uma certa tristeza, não sei se é depressão, dá cannabis ou. Se eu só não estou bem o quanto eu acho. Estou tentando realmente ficar bem, tá? Quero me guardar, mas ao mesmo tempo eu tenho muito desejo do mundo, peco muito com esse desejo do mundo, sair transando com todo mundo, mulheres, claro, não tem pensamento homossexual, mas não muda nada, né? Porque eu caio do mesmo jeito. Tem muito desejo de orgulho acima de ter todas as mulheres, tipo, de transar com todas. E ao mesmo tempo muita segurança em relação ao meu corpo que eu tive. Que hoje eu tô tranquilo, mas que ainda é insegurança no fundo, de tipo, de demorar a beijar, de tudo, de não saber, o membro não é assim e tal, então é muita coisa. Ao mesmo tempo, da insegurança disso, talvez isso seja anular a insegurança se eu tivesse com isso, sei lá. E eu não sei se eu quero. É muito gostoso o sexo. É muito gostoso. Mas não deixa de ser um pecado. Eu quero agradar o Pai.